Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Neste interim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer em primeiro lugar aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, diante dos magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis como ou o que vos defender, nem mesmo o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paresia é o que nós precisamos para viver estas realidades, que é um desassombro, uma determinada determinação, né? Uma coragem, né, voraz para defender o ideal, o objetivo, para permanecer firme numa decisão. Esse destemor profundo e essa parresia tem origem numa pregação destemida, né? E é isso que nós precisamos, é isso que Jesus está nos falando. Por quê? Porque muitas coisas nos darão medo. Os homens nos farão medo. Mas diante da verdade de Deus, do Evangelho, diante do anúncio de Jesus Cristo, diante do reino dos céus, nós só temos 2 escolhas.
Ou nós aderimos a ele ou nós negamos a ele. E há muitas armadilhas na nossa vida para que a gente fique confuso, tenha medo e a gente não faça, não realize aquilo que é a vontade de Deus. Jesus começou a falar aos seus discípulos, para que os discípulos, nós, discípulos de Jesus, não sejamos hipócritas. E eu, e talvez você também, nós temos a ideia de que essa hipocrisia é algo totalmente e somente premeditado. Mas não, né? Os fariseus, grande parte deles, tinha uma vida inteira hipócrita. Eles viviam na hipocrisia assim, de uma maneira muito natural. Mas a hipocrisia ela pode chegar na nossa vida diante de uma situação que nos cause medo. E por causa do medo, a gente se tornar hipócrita. E Jesus está explicando isso aqui. Primeiro ele fala, da hipocrisia, que nada há de encoberto que não venha a ser revelado, e nem de oculto que não venha a ser conhecido. Tudo o que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado aos telhados. Ou seja, a luz vai fazer tudo aparecer. Coisas boas ou ruins, que significa o quê? Tudo, de tudo. Então, o que a gente esconde, o que eu escondo, o que você esconde das pessoas, ou tenta esconder de Deus, isso não vai ficar escondido para sempre. Tem gente que diz assim, esse segredo eu levo para o túmulo. Mas e depois do túmulo? As pessoas aqui talvez não vão saber, mas Deus sabe. Então nós precisamos temer a Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Não adianta tentar esconder as coisas. Pecados que a gente esconde de todo mundo, ou segredos que a gente tem, ou omissões, situações, entre aspas, etc. Que a gente venha a esconder, ou venha a omitir aquilo que seria vergonhoso dizer, ou aquilo que seria bom falar e deveria falar, mas por medo a gente não fala, por medo das pessoas a gente não proclama, a gente não diz, a gente não defende aquilo que é de Deus. Tudo isso vai ser claro como a luz do dia. Nada vai ficar escondido. E aí no versículo 4 ele está dizendo: meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo dos que matam o corpo. Depois disso não podem fazer mais nada. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, este sim temei. Está dizendo de Deus, este, em letra maiúscula. Tem o poder de lançar na geena. E Jesus não está contando isso para nos apavorar, mas está contando isso para que a gente se converta e a gente dê importância a quem precisa dar. Tenha temor por quem de fato nós precisamos ter temor. Não são dos homens, apesar de que eles podem nos causar muita dor e nos matar. Quem está vivo nunca morreu, então não sabe o que é morrer. Mas vê outras pessoas morrerem, sabe que as pessoas morrem, com dores ou de repente, enfim, aqui ele está dizendo de uma ameaça concreta humana, de alguém que pode assassinar você, pode perseguir e mandar matar, prender, fazer o mal, poderosos deste mundo. E Jesus está dizendo, não tenha medo dessas pessoas, porque elas só podem matar o corpo. E Jesus está deixando claro que há muito mais do que o nosso corpo, do que essa vida neste mundo. Há um encontro depois
com o Senhor de todas as coisas. E aí é que a nossa vida precisa valer a pena. E que a gente precisa viver por Deus sem temer os homens deste mundo, o que não é coisa simples, exige de nós uma caminhada de fé de tal maneira em que nossa fé fique inabalável em Deus. E isso é uma construção diária de passos na fé que nós precisamos dar. E aqui Jesus está dando uma direção concreta para nós. Primeiro, para que a gente tema a Deus, que pode lançar na geena. E a geena é o que? É o inferno. E ele está comparando nossa importância com a importância dos pássaros, dos pardais. Está dizendo, nós valemos mais. Os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ou seja, Deus nos conhece, Deus sabe de nós. Não é para a gente ficar apavorado, mas é para a gente ter a coragem de se decidir por Deus, de nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos deslizes, dos nossos maus pensamentos, para aderir a Deus que nos ama. E enfrentar os poderosos desse mundo que não querem que Jesus seja conhecido e amado e adorado. E muitos nos ameaçam e nos perseguem. Versículo 8 vai dizer assim: eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará diante dos anjos do céu. Olha a promessa. Mas isso aqui também é princípio eterno, porque todo aquele que fizer isso aqui é uma regra do reino dos céus, que já começa a ser implantada aqui. Você defende o reino de Deus te defende. Você renega o reino de Deus te renega. Você quer o reino dos céus, você quer o céu, você tem que mostrar aqui já que você quer. Eu preciso mostrar aqui que eu quero. E essa regra tem uma promessa, que nós seremos defendidos por Deus. Outra promessa diz respeito ao perdão. Deus perdoará todo aquele que blasfemar contra o Filho do Homem. Ou seja, quando nós erramos, nós até no momento de decepção e cometemos pecados que ferem a Deus, melhor dizendo, que ofendem a Deus, cometemos pecados ou até lançamos palavras de reclamação contra Deus, querendo exigir de Deus satisfação pelas coisas que nos acontecem. Tudo isso será perdoado. Agora, duvidar da bondade de Deus ou imputar a Deus uma maldade, que é um pecado contra o Espírito Santo, Deus não pode fazer o mal, e persistir nisso, e não voltar atrás dessa atitude, isso não tem perdão. Jesus está dizendo, não será perdoado um pecado, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Também uma regra e uma promessa. E aí, versículos 11 e 12, vem promessa e ordem, ele vai dizer o quê? Quando vos conduzirem às sinagogas, quando vocês forem aos magistrados, autoridades, não prepare defesa, não fique preocupado, o que eu vou falar, porque o Espírito Santo é que vai dizer. Olha, a parresia, essa intrepidez, esse desassombro, esse destemor para anunciar, só nos é dado pela força do Espírito Santo. Por isso nós precisamos pedir o Espírito Santo. Eu preciso pedir para ter parresia. E a parresia não é só para falar de Deus, mas é para manter-se em Deus. É um estado de parresia. Não é só na hora que eu vou pregar e porque prego com força, porque grito, porque falo firme, aí eu estou tendo parresia. Não. Parresia é um estado em que a gente vive. Não só na hora de pregar, mas na hora de resistir à tentação, na hora de ajudar os outros, na hora de fazer caridade, em que nós vivemos diante de perigos, diante de situações de ameaça, e a gente não se prepara antecipadamente, a gente não quer se defender, a gente simplesmente vai obedecer a Deus, vai realizar a vontade de Deus. A gente não teme os homens, mas teme a Deus. A gente não teme a Deus como um tirano
que se não obedecer vai para o inferno. A gente teme a Deus como alguém que nos ama, que nos conhece, que nos julga mais importante que os pássaros, que conta todos os cabelos de nossa cabeça, que nos defende diante dos anjos, porque nós também defendemos o reino dos céus. Nós nos decidimos por ele. A salvação, a nossa salvação, Deus colocou parte dela em nossas mãos. Ele alcançou o preço com o preço do seu sangue. Mas nós precisamos confirmar cada dia, nos decidindo por ele, nesse mundo difícil. E aqui, nessa decisão diária, nós mostramos o nosso amor a Deus e nossa parte nos sofrimentos de Cristo, nos méritos dele. Vamos anotar no nosso diário. Promessas de Deus, versículos 2 e 3 e versículos de 8 a 12. Ordens de Deus, versículo 1, versículos 4 e 5, depois versículo 7b, né? Você pode anotar o 7 inteiro se quiser também. E versículos 11 e 12 também ordens. Princípios eternos, versículos 2 e depois versículos de 4 a 10. Qual a mensagem de Deus para você hoje? Vamos colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver, como eu também estou fazendo isso. Convido você a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e acionar o sino da notificação. Deixando o like você evangeliza, viu? Porque outras pessoas são alcançadas por este vídeo também. E deixo aqui para você começar conosco. Nós vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Método aqui da Canção Nova. E você faz conosco todos os dias. Para começar, acessa aqui a descrição do vídeo e vai ter o passo a passo. Também alguns vídeos no final para a sua apreciação, né? Você clica ali nos primeiros passos no Diário Espiritual e já fica sabendo como que funciona o método para fazer com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.